E o tema dessa mensagem é lançando fora toda a ansiedade, né? Nós precisamos lançar fora essa ansiedade porque ela não pertence a nós. Apesar que é uma guerra que nós enfrentamos, é uma batalha espiritual. E eu queria ler com vocês Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 ao 34. Todo mundo conhece essa mensagem, essa palavra é conhecida de todos nós, mas é a palavra que eu quero trazer e que Deus colocou para que eu viesse ministrar essa palavra. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nós vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Bem, irmãos, na realidade, Jesus aqui, nesse ensinamento que ele está trazendo para nós, tudo começou, sabe aonde? Jesus estava no monte. Ele estava no monte e ele viu aquela multidão. Porque Jesus, ele estava iniciando o ministério dele. Ele ficou 40 dias no deserto, de jejum, né? Eu acredito que só tomando água. E ali ele foi tentado, ele foi provado. Então ali ele sai dali já procurando os discípulos. E ali ele já começa pregando nas sinagogas, repreendendo os demônios, expulsando, e começa o ministério dele. E as pessoas naquela época nunca imaginaram ouvir algo tão poderoso e tão grande através da vida de um homem. E aquela multidão começa a cercar ali, né, a vida de Jesus, aquela multidão, e Jesus para tudo, sobe no monte e se assenta. E quando ele se assenta, eu falei que eu estava no avião e o Senhor falou algo comigo. Será se nós temos nos assentado para trazer uma palavra para aqueles que necessitam de algo da parte do Senhor? Naquela época, muitas pessoas chegaram até Jesus. E hoje, no ambiente que você vive, que eu vivo, que não é o mesmo, né? Onde você costuma estar, no trabalho onde você está, os locais que você está, nós somos cercados por pessoas, por amigos, pessoas que chegam com problema diante de nós. Será se nós temos nos assentado, abrido mão de tantas coisas, para ouvir essas pessoas, para ministrar algo novo que eu e você já recebemos da parte do Senhor? Então, um despertar do Senhor para nós, porque a palavra de Deus, ela precisa entrar e gerar mudanças na nossa vida. E o Senhor nos chama a atenção. E eu estava ali dentro daquele avião, tinha um casal de brasileiros que estava do lado, assim, não do meu lado, brigando, e eu olhei aquela criança ali, pequenininho, olhando para o pai e para a mãe, brigando, os dois, assim, uma briga dentro do avião. Eu fiquei chocada com aquilo.
E o que eu poderia fazer naquele momento? Todo mundo ali de máscara, tem que ficar sentado. Eu comecei a interceder. Eu comecei a clamar ali. Falei, Senhor, em nome de Jesus, aquieta o coração desse casal. Que eles possam ter uma experiência contigo. Muda a atmosfera desse ambiente na vida deles. Que eles venham ver que eles têm uma criança que está assistindo eles, ó Pai. E eu comecei ali em espírito, fazer um clamor ali. E de repente os dois foram se calando. E eles se calaram e aquela confusão terminou ali. Então gostaria de lembrar você que nós fazemos a diferença. Só que, porém, muitas vezes nós estamos ansiosos como os ímpios estão. Nós estamos inquietos e envolvidos com tantas coisas que nos paralisa como o ímpio. Então, como que vamos ter autoridade se muitas vezes nós não vivemos aquilo que aprendemos? É necessário a gente se despertar para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então é tempo, igreja, de nós assentarmos com os nossos filhos, abrir mão de tudo. Então nós precisamos ser sensíveis e parar para tirar tempo. Assim como Jesus se assentou, porque esse ensinamento começa a ser um ensinamento longo sobre o reino de Deus. Ele veio pregando o reino de Deus, porque é o único reino que traz mudança na nossa vida, é o reino dos céus. Nós sabemos que os reinos deste mundo, eles são abalados. O reino deste mundo, ele é um reino inconstante e passageiro, mas o reino dos céus é um reino inabalável, é um reino constante e é um reino eterno. Então o contexto dessa história começa os ensinamentos do reino, e nós entramos agora nessa história. Jesus falando através da vida de Mateus, porque Mateus, ele vem apresentando Jesus como um rei. E que fala, e Jesus apresentado como rei, que fala, trazendo a mensagem do reino de Deus aqui para nós. Então é um ensinamento tremendo através do livro de Mateus. A gente pode aprender grandes coisas. Então ele começa falando aqui, né, que ele já havia falado várias coisas. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestiário? A sua vida não é mais importante para Deus? Mais do que qualquer outra coisa? O seu corpo não é muito mais importante? Por que vamos estar inquietos por aquilo que vamos comer, por aquilo que vamos beber? Por que estamos inquietos se a nossa vida, a nossa alma, ela é mais valiosa para Deus do que qualquer coisa? Você sabe o que Deus deseja? Que se a nossa alma está bem, o resto não é problema. Ele preocupa mais com a nossa alma estar bem, porque muitas vezes nós temos tantas coisas, vestimos tantas coisas, mas muitas vezes dentro de nós não vai nada bem. Nós estamos ansiosos, inquietos, com coisas que Deus está falando para nós aqui nessa manhã. Tira o seu coração daquilo que é passageiro. E Ele nos dá uns ensinamentos tão importantes. Agora, o que temos que fazer para nos livrar e nos libertar desta ansiedade, para podermos ajudar o nosso próximo? O que vamos fazer para nos libertar? Está tudo aqui dentro desse verso. A resposta e a chave daquilo que Deus tem para a gente conquistar, para a gente não andar ansioso por nada, porque tudo é passageiro, tudo vai ficar aqui mesmo, até o nosso corpo vai ficar. O que vai subir é a nossa alma e o espírito, que as nossas emoções, quem verdadeiramente somos. Então nós precisamos colocar o nosso foco naquilo que é correto, naquilo que está escrito. A primeira coisa que eu tiro aqui, dentro dessa palavra, para que a minha vida seja transformada a primeira coisa, alimente a sua fé. O nosso problema maior é a nossa fé. Por isso que nós andamos tão vacilante. Uma hora a gente está bem, uma hora a gente chega aqui na casa do Senhor, você recebe, você está alimentando a sua fé. Você já viu? Você chega, igual alguém falou aqui, foi adorado, não sei quem falou aqui, foi o nosso irmão, né?
chegou aqui e falou que você chegou aqui desanimado, não foi? Quando ele chegou, ele estava desanimado. Mas o que aconteceu no decorrer? Houve um ânimo, por causa da atmosfera, da unidade do corpo de Cristo, da presença do Deus Altíssimo. Então a presença de Deus, ela começa a trazer em nós esperança, propósito, expectativa. Então a fé, olha o que fala no verso, na parte B, se não é a fé. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais vós, ó pequena fé. Ele chama a atenção da nossa fé. O problema nosso se chama a fé. E o que é a fé? A fé é a certeza e convicção daquilo que você está esperando. Quer dizer, é algo que não aconteceu ainda. Mas você tem convicção que aquilo que Deus prometeu para você, que aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. É uma convicção de algo que você está esperando. E nós precisamos crer, a fé é isso, é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Você já viu que caminhar na atmosfera do mundo espiritual, do reino de Deus, não é algo fácil, porque é algo que nós não vemos. Por isso que existe uma guerra, que vai estar sempre lutando, a sua carne vai estar sempre querendo olhar para aquilo que é natural, para aquilo que é terreno, para aquilo que você está passando. Nós vamos ter sempre essa tendência de olhar para aquilo que é natural e passageiro, aquilo que é perecível, comida, bebida, vestimento, que são coisas dessa terra. Jesus está falando, a sua vida e o seu corpo é mais importante para Deus. Não se preocupe, sobre o alimento nem bebida. Agora, olha os pássaros. Vamos aprender com a criação de Deus. Ele fala para a gente olhar para os pássaros. Porque os pássaros têm algo para nos ensinar. Olhai para as aves do céu. Interessante que ele fala, olhai para as aves do céu. Você sabe que tem aves da terra, né? A galinha. Quem cuida da galinha? Somos nós. A gente que dá comida para a galinha, não é verdade? Nós temos pássaro, muitas pessoas criam num cativeiro, os passarinhos, dá dó, né? Mas criam, dá comidinha para ele ali. O homem está cuidando. O que Deus está falando, que daqueles que voam, aqueles que têm liberdade. Porque quando nós confiamos no Deus que nós servimos, existe uma liberdade. E os pássaros que voam, eles têm uma liberdade. Eles têm a confiança no Deus que criou ele. E interessante que aqui fala assim, olhai para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, ela não semeou nada para a ave saber, eu semeei, daqui a pouco eu vou lá que eu vou colher. Ela não faz nada disso. Ela não trabalha. E Deus cuida delas. Eu não sei você, mas Deus fala muito comigo através do passarinho. Quando um passarinho chega perto de mim, eu olho para dentro de mim, vejo o que eu estou passando e viro para Deus e falo, Senhor, eu estou entendendo que o Senhor vai agir ao meu favor. Porque Deus manda um comando para os passarinhos. Porque Ele tem todo o controle sobre a vida deles. Deus é que cuida deles, que dá o suprimento a eles. Aconteceu algo comigo um tempo atrás, que eu nunca, jamais esqueci disso. Na época, antes de eu ficar viúva, meu marido já estava doente. E eu não sei se eu já contei isso aqui. Ele comprou os negócios do beija-flor, de dar aguinha para o beija-flor. Gente, eu falei, não tem beija-flor aqui na casa que nós moramos. Você está doido? Aqui não tem nem mata aqui no fundo. Uma matinha pequenininha, beija-flor não vai vir aqui. É impossível. E ele comprou, eu falei, não, eu vou devolver no Walmart. Eu não vou ficar com isso aqui. Às vezes a gente é duro com as coisas tão pequenas e tão bobas, né? As coisas simples da vida, a gente fica brigando. Às vezes o casal briga por coisinhas tão bobinhas que não tem nem explicação. E aí acabou que eu peguei aquilo e realmente eu devolvi. Retornei, porque a gente pode fazer isso aqui. Quando ele faleceu, um dia a gente estava na varanda, eu estava orando com ele.
E naquele momento, quando eu estava orando por ele, você sabe o que aconteceu? Gente, não dá nem para acreditar. Ele não está nem aqui para me testemunhar, para ele falar o que isso aconteceu. Só eu e Deus. Um beija-flor voou na direção dele. Sem ter comida, sem ter nada. Voou na direção dele. Eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, meu Deus, que Deus é esse? Que tem controle nas aves, nos animais que voam. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus pode todas as coisas. Por que nós nos preocupamos com coisas tão banais, tão passageiras? Tudo aquilo que vai ficar, tudo aquilo que é humano, que é terreno. Se você está aqui hoje, essa palavra é para você, para mim, porque eu também preciso, eu estou me revestindo dessa palavra, que a minha confiança precisa estar 100% na presença do Senhor. E claro, aí depois, logo em seguida, ele faleceu. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi ir no Walmart, comprei tudo de volta e coloquei ali. E ali o meu quarto era o lugar de eu estudar a palavra do Senhor. Eu ficava ali vendo, era não só um beija-flor, mas era 2, era 4, era 5. E ali eu me regozijava, ali era meu refúgio. Me regozijava com a presença do Senhor naquele lugar. Então eles não trabalham, não fiam. E a palavra de Deus fala que o vosso Pai Celeste os alimenta. Não sois muito melhores do que elas? Fala com o seu irmão aí, você é muito melhor do que uma ave. Você não cuida de uma ave, de um passarinho? Se um passarinho cair e morrer, você não leva ele para dentro, dá comidinha, ama ele, cuida. Eu quero te falar que você que está aqui nessa manhã, você é muito mais precioso e preciosa do que uma ave, do que um passarinho, que o próprio Deus criou com o poder da sua palavra. Saiba o quanto você é amado e cuidado pelo Senhor. Olhai para as aves do céu. Nós estamos preocupados com vestimento, né? E quanto às vestes, por que vós preocupais? Olhai para os lírios do campo. Como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Irmãos, eu fui até pesquisar. Que lírio é esse? Que tem o lírio do deserto, que fala muito na palavra do Senhor. Você já pensou um lugar seco, que não tem nada? Deus faz nascer ali um lírio. No meio daquela sequidão, daquele deserto, um lírio maravilhoso. Que ele tem cores. Eu estava olhando, tem um lírio que ele é azul. Literalmente ele é da cor azul. Eu nunca vi uma rosa azul, mas existe o lírio azul. Gente, Deus cuida. Deus que tem coragem de fazer uma flor, algo tão maravilhoso, de tantas cores, para nos alegrar o nosso dia. Que ela vive, você já viu quando você compra a flor, ela morre rapidinho, ela vive um tempo ali na sua casa, uma semana, 2. Né? Tem orquídea que dura até 1 mês, mas depois ela o quê? Ela seca completamente e morre. E Deus está falando que nem Salomão, com toda a sua glória, ele jamais se vestiu como uma flor dessa, como um lírio que chama tanto a nossa atenção. Porque a flor, ela perfuma, o lírio, ela perfuma a sua casa. Ela exala uma fragrância deliciosa. Por que estamos preocupados? Se a nossa vida, ela é mais importante o que está aqui dentro. Ele preocupa muito mais com isso. Ele quer que a gente se preocupe mais em cuidar do nosso interior, do que estar focado tanto no exterior. Então precisamos alimentar a nossa fé. Porque por que muitas vezes nós saímos da casa do Senhor e logo a gente almoça, já vai fazer tudo o que a gente quer, e muitas vezes aquela palavra que a gente tem que estar meditando ao sair daqui, analisando, puxa vida, por que eu estou preocupado com essa situação que eu estou vivendo aqui agora hoje? Porque quando está tudo bem, de repente vem uma história, uma coisa negativa nos assolando. Por quê? Se Deus cuida de uma ave, se Deus veste as flores, Deus vai cuidar de tudo para mim.
Eu tenho que focar no reino de Deus, eu tenho que alimentar a minha fé naquilo que Deus já declarou aqui hoje, naquilo que o Senhor está falando comigo, que eu preciso, eu e você, foi entregue por Deus uma porção de fé, sabia? Para cada um de nós. Agora, o que você vai fazer com essa porção de fé, que é de um grão de mostarda? Eu tenho até mostarda lá em casa, eu esqueci de trazer. Para a gente ver o quão pequenininha ela é. Mas ela se torna maior do que a hortaliça, a árvore que mais cresce. A nossa fé precisa crescer, ela precisa ser alimentada. Ela é mais preciosa do que qualquer coisa, porque se a sua fé está sendo alimentada, pode vir luta, pode vir guerra, pode vir batalha, né? Nós estávamos aqui intercedendo por um templo. Nós estávamos aqui orando e já, gente, nos últimos momentos, você já viu que Deus nunca nos desampara? Nos últimos momentos da nossa, quando você acha que não vai ter solução, que não vai encontrar este local, que a gente ia ter que continuar aqui, ou às vezes até pagando, pedindo, a gente passa 1000 coisas na cabeça, de pedir o dono, a gente vai ter que ficar aqui mais uns 3 meses, mais uns 6 meses, não é assim a nossa humanidade? Não, é no último momento Deus vem e entra. Ele entra e traz e fala assim, eu que estou cuidando. Vocês estão alimentando, vocês estão sendo fiel na minha presença, vocês têm me servido, vocês têm guardado a minha palavra, vocês têm perseverado em estar aqui na oração, buscando a minha presença. O pastor sempre viajando, ajudando líderes, pastores, abrindo mão de tantas coisas. Eu nunca esqueci que eu perguntei ao pastor, num batismo que teve, eu falei, e aí, vocês vão para o Brasil, vocês vão ficar lá com a família, desfrutar, né? Porque tem coisa melhor. Aí ele virou e falou, não, a gente está indo para servir, para fazer a vontade do Senhor, fazer a obra do Senhor, abençoar as igrejas lá. A gente não vai poder estar ali com família, nem fazer as coisas que a gente precisa fazer. Eles abriram mão de tudo para servir o reino. Você acha que Deus não vai honrar? Você acha que Deus também não vai trazer um momento de refrigério com a família? Lógico que Deus traz, mas existem prioridades mais importantes do que coisas passageiras, coisas terrenas. Nós precisamos trabalhar a nossa fé, analisar como está a nossa vida espiritual diante de Deus, se nós estamos cuidando, se nós estamos vivendo a palavra. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós paramos de olhar para os defeitos dos irmãos, de julgar os irmãos. Quando você olha para dentro de você, você vai ver quantas coisas precisam ser restauradas, precisa ser transformada através da palavra do reino de Deus. Então a fé, ele fala, ó homens de pequena fé, os gentios é que preocupam com essas coisas. É os gentios, vocês não. A vida de vocês é muito mais preciosa do que tudo que eu poderia criar, do que tudo que eu poderia fazer. Então a nossa fé, irmãos, é algo que nós precisamos alimentar. Precisamos cuidar, porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. A nossa fé precisa ser uma fé crescente. Nós precisamos valorizar essa fé. Né? Eu já falei aqui, quando eu tinha síndrome do pânico e depressão, o que me libertou não foi o remédio de faixa preta, porque os médicos falavam comigo que o meu caso não tinha cura, mas eu aprenderia a lidar com essa situação. Então não foi nada disso. Você sabe o que me fez libertar? Foi porque um dia eu ouvi a palavra que dizia, Jesus morreu, mas ressuscitou e Ele está vivo. É necessário nós falarmos para as pessoas que às vezes, eu não tenho coragem de pregar, eu tenho dificuldade de falar do amor de Deus. A semente precisa ser lançada, porque é isso que vai gerar fé no coração das pessoas. Precisamos lançar sementes da palavra do Senhor. E quando eu me vi, claro que eu estava no mundo, eu estava perdida. E quando eu ouvi, eu lembrei dessa palavra, já que os médicos falaram que não tinha cura. Então, esse Jesus está morto, mas Ele ressuscitou. É Ele que vai mudar a minha história. Irmãos, eu ia para a igreja, tinha oração, eu estava lá. Tinha grupos familiares, eu estava lá. Tinha vigília, eu estava lá.
Eu estava o tempo todo buscando a presença do Senhor. E você sabe o que minha fé foi acontecendo com a minha fé? A minha fé foi crescendo de tal maneira que eu dava crises de pânico. As pessoas chegavam para mim e falavam assim, eu falava, Jesus me curou, Ele me mostrou a minha cura. E eu falava com as pessoas, Jesus me curou. Eu falava, mas como te curou se você continua dando as suas crises? O pessoal achava que eu era doida. Porque a fé faz isso. A fé é loucura. É loucura, irmãos. A gente fazer algo que nem aconteceu ainda. Você crê em algo que nem aconteceu. A Bruna, essa menina, né? A gente já cria que essa menina ia sair. Porque Deus é bom. Deus é misericordioso. E Ele tem... Olha, se você nova, já está passando por todas essas experiências, você vai ver, Bruna, aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ninguém vai te segurar. Alimenta a sua fé, cuida da sua fé, que Deus vai te usar poderosamente, porque nada que passamos é sem propósito nessa terra. É para algo muito maior, é para algo muito mais excelente. As lutas que passamos não é para nos destruir, é para gerar em nós pessoas maiores, pessoas melhores. Não é maior não, grande é Jesus na nossa vida. Nós servimos a um rei. Então tudo é para um propósito. Você sabe o que aconteceu? Deus me deixou envergonhada. Eu dando as crises. Eu estava alimentando a minha fé. Eu só queria Deus. Me chamavam de fanática. Eu não estava nem aí. Tinha até uma música que falava naquela época, que eu cantava muito ela. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Vocês lembram dessa música? Não importa o que vão pensar de você. Se você só sabe falar das coisas de Deus, o que importa é que você está alimentando a sua fé. Importa você confiar naquilo que Deus te prometeu, não do que as pessoas pensam ao seu respeito ou acham de você. Irmãos, e do nada, eu não sei quando que isso aconteceu, eu fiquei completamente liberta. Eu fiquei completamente livre. Não precisei tomar remédio. Não tenho nada contra. Tem pessoas que é necessário sim tomar, mas a questão aqui é a fé. Temos que cuidar da nossa fé. Na hora que sua fé começa a crescer, sabe o que você faz? Você joga os remédios tudo fora. Que é isso que Deus vai fazer na sua vida se você toma, se tem alguém aqui que toma remédio. Você vai pegar e jogar no lixo. Eu me lembro que a minha filha só ficava doente quando criança ali no Brasil. E eu me converti, eu falei, mas que coisa é essa? Essa menina vive tomando antibiótico. Vivia com a garganta inflamada o tempo todo. O que eu fiz um dia? Peguei todos os antibióticos dela. Falei, Senhor, a partir de hoje a minha filha não vai adoecer mais. Eu vou jogar tudo no lixo. É o Senhor que vai cuidar da minha filha. Eu peguei e joguei tudo no lixo. É a fé. Eu estou falando isso que nós temos que fazer pela fé. Se você crê, não há limites, não há barreira. Irmãos, eu joguei no lixo. Nunca mais essa menina adoeceu. Naquela época, né? A gente adoece, tem gripe e tal, mas eu estou falando assim, constantemente. Nós precisamos cuidar da nossa fé. Não existe algo tão precioso que Deus nos deu através da nossa fé. Bem, a segunda coisa que precisamos fazer para que possamos sair de toda ansiedade, preocupação. Porque olha aqui, irmãos, você sabe o que é a ansiedade? É aflição. Quantas vezes andamos afligidos? É agonia. É ausência de tranquilidade. É o medo e o receio de que algo ruim vai acontecer, que as coisas não vão dar certo. Será? Será se isso é para mim? Será se essa porta Deus tem para mim mesmo? Será se aquilo que Ele me prometeu vai acontecer na minha vida? Eu não estou vendo nada. Será se isso vai dar certo? Será se eu vou encontrar a pessoa certa para que eu possa casar? Será? Né? São tantos questionamentos. Será que Deus vai me usar como Ele tem prometido? Será se eu vou conseguir, né, abrir aquela empresa que o Senhor me prometeu há muitos anos? Olha, é tudo o contrário. Será se eu vou ser curado dessa enfermidade que eu estou? São tantos questionamentos. Isso faz tudo parte de uma ansiedade. Nós precisamos ser livres dela. E precisamos trabalhar isso em nós, a nossa fé. E eu não tenho dúvida
que Deus nos trouxe aqui nessa manhã, porque Ele quer nos fortalecer, que nós venhamos sair daqui sabendo que Ele, o resto, coisas pequenas, Ele está cuidando de tudo. O meu foco não é elas, o meu foco é alimentar a minha fé, que é a minha comunhão com Ele. Bem, a segunda coisa que nesse mesmo texto nos ensina a não estar tão preocupados é: coloque o reino em primeiro lugar. Está aqui no verso 33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, todo mundo sabe esse verso aqui de cor, a maioria. Buscai, pois, primeiro, em primeiro lugar, o seu reino. Que reino é esse? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, gozo e paz no Espírito. Então o reino de Deus não é nada passageiro, não é nada que se abala, que uma hora você tem, outra hora você não tem. O reino de Deus não é assim. Há uma ordem. Foi falado, já vindo, eu estava reparando as mensagens que eu ouço, falando do reino. O pastor ensinou tanto. Você que não ouviu a mensagem do reino domingo passado, ouça essa mensagem poderosa da palavra do Senhor. O reino de Deus, ele é poderoso. Quando você declara: venha o teu reino, Senhor. Faça a tua vontade assim na terra como no céu. Porque existe já estabelecida uma vontade no céu. Agora, a vontade de Deus aqui para a terra, o reino está em você quando você aceita Jesus. Não foi falado aqui? Você entrega a sua vida para Jesus e o reino passa o quê? A estar dentro de você. O problema nosso, sabe o que se chama? A gente não pratica aquilo que temos dentro de nós. Nós não declaramos esse reino. Quando a circunstância vem, nós às vezes abaixamos a guarda, às vezes nos desanimamos e esquecemos da potência que habita dentro de nós. Fala para o seu irmão: existe uma potência dentro de você, que é o reino de Deus, que é o próprio Deus através do Espírito Santo. Começa a declarar que o ambiente, quando você chega, por causa do reino de Deus, o ambiente onde você está tem que ser mudado. Ele não pode ser o mesmo. A atmosfera daquele lugar precisa ser mudada, porque o reino está dentro de você. A questão é: temos colocado primeiro o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida? Ou temos priorizado o nosso trabalho, a nossa família, as circunstâncias, com probleminhas tão passageiros? E o que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar? É quando você estiver passando por qualquer luta que seja. Espera lá, antes de eu ir para o médico, primeiro é o reino. Primeiro eu vou conversar com o meu rei. Primeiro eu preciso apresentar essa causa para o meu rei, porque a palavra de Deus fala: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Temos reconhecido o Senhor, esse rei, em todos os nossos caminhos? Tudo que estamos passando ou enfrentamos, temos reconhecido? Temos colocado Ele em primeiro lugar? Não, primeiro é o Senhor, é com o Senhor que eu vou falar. E com certeza ali o Espírito Santo vai aquietar o seu coração. Quando você está passando por uma prova que você não está entendendo. Porque se você falar com o homem, irmãos, primeiro, às vezes até com o médico, é uma guerra espiritual. Antes de vir para cá, eu passei uma guerra espiritual. Deus, tudo Ele tem um propósito. Antes da minha filha me levar no aeroporto, nós tivemos que levar a minha neta no médico. E houve uma guerra ali, que eu não vou compartilhar ainda, mas uma guerra espiritual. E a Gabi saiu de lá: mãe, mas não é possível. Os médicos só trazem palavras negativas, pessimistas, eles não têm uma palavra. Eu falei: filha, eu quero declarar. Quem é a sua filha? Eu comecei a ungir ela e comecei a declarar sobre a vida da minha neta. Quem o Senhor já declarou?
na vida dela e comecei a repreender e declarar, porque nós temos autoridade no poder do reino que habita dentro de mim e de você. A palavra do médico não pode ser a última palavra. Nós precisamos crer pela fé naquilo que Deus diz ao seu respeito. Ele é o médico dos médicos. Irmãos, eu sou testemunha disso. Eu nasci nessa busca minha no processo de libertação, de depressão. Eu fiz muitos exames na época, porque minha mãe ficou preocupada. Eu achava que eu tinha tudo quanto é doença. E num desses exames, sabe o que foi diagnosticado, que descobriram em mim? Que eu tinha um problema no coração, um prolapso de válvula no meu coração. E eu era muito ansiosa, e meu coração acelerava. E eles me deram um remedinho para me tomar todo dia, uma pastinha. Eu até esqueci disso, tem anos isso. E eu andava com a pastinha e com esses remédios por causa desse problema. Disse que eu ia tomar esse remédio para o resto da minha vida. Um dia, um servo do Senhor dentro da igreja falou, vem cá você, Deus está te curando hoje, você não tem nada. A partir de hoje, o Senhor manda te dizer, eu não sei o que é que você tem, mas Deus está liberando uma cura sobre a sua vida. Eu falei, deixa eu ver então. Fui lá no médico de novo, fui fazer o exame do coração de novo. Você sabe o que o médico falou para mim? Não, você nunca teve isso. Isso nunca existiu. Irmãos, nós não servimos qualquer Deus. O Deus que nós servimos está aqui, falando para mim e para você que Ele é soberano. Vamos parar nós de nos preocupar com coisinhas tão pequenas e passageiras. Coloca a tua fé em ação. Coloca em ação aquilo que você tem aprendido. Busca primeiro Deus. Fala com Ele. Entra na presença dEle. Não é primeiro a palavra que eu vou ouvir. Não é a palavra do que as pessoas têm a dizer a meu respeito. É o que o meu Pai tem ao meu respeito. E quando você ouvir aquilo que Deus tem para você, você vai caminhar por fé. Você vai caminhar com autoridade. E vai saber literalmente aquilo que você tem que fazer. E nesses últimos tempos, a guerra vai aumentar. A maior batalha que nós temos hoje está na nossa mente. A guerra que nós enfrentamos. Nós precisamos estar ativando esse reino dentro de nós, declarando que nós somos filhos do rei, nós somos reis e sacerdotes nessa terra. Então nós temos que declarar aquilo que o rei declara sobre nós. O último para terminar. O número 3, que a gente precisa libertar dessas coisas. Viva o hoje. No verso 34 diz assim: não fiqueis cuidadosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia o seu próprio mal. Não fiquei cuidadosos com o dia de amanhã, preocupado. E amanhã? Amanhã é segunda-feira. Já está preocupado com amanhã? O que você vai fazer? É assim, a gente é assim. Ai, como é que vai ser o amanhã? Você sabe o que acontece quando a gente se preocupa com o amanhã? A gente não desfruta do hoje. A gente não tem prazer nas pessoas que estão perto de nós. A gente não desfruta, a gente tem que começar a analisar e colocar a palavra, nos revestir dessa palavra para que a gente possa viver ela. Então, viva o hoje. Deus está falando para nós, viva o seu hoje, desfruta o seu domingo com a sua família. Fala para o seu marido o quanto você ama. E marido, fala para a sua esposa o quanto você ama ela. Não fala isso depois que morre, não. Já não vai ter jeito. A minha mãe mora aqui ainda e tem um tanto de flor seca lá na casa dela. Eu falo, mãe, por que essas flores secas aqui, feio? Eu não gosto. Eu gosto da flor, ela ama flor. E deixa eu gosto. Eu falei, mãe, que feio. Ela falou, não, vocês têm que me dar flor enquanto eu estou com vida. Eu falei, não, eu vou colocar essas flores suas lá quando a senhora morrer. Ela falou, não. Eu não quero flor quando eu morrer. Eu vou até avisar para vocês. Ela falando. Não me dá flor quando eu morrer, não. Me dá agora. Eu quero flor agora. Então desfruta do hoje. O amanhã não te pertence, não me pertence. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Se Jesus voltar hoje, você ficou preocupado com amanhã, e aí? É capaz de ficar, porque você está preocupado com amanhã. Então vamos deleitar nesse dia, vamos desfrutar. Mas eu ainda não dou conta. Mas trabalha isso em você.
É você que vai trabalhar isso em você. O que a palavra fala lá em Romanos 12? Não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só é renovado quando a sua mente é transformada pela palavra do Senhor. Irmãos, essa palavra que o Senhor tem para nós, que nos desperta a viver uma vida diferente, sem tanto fardo, sem tanto cansar. Não vamos preocupar com nada, não. Não estou falando com você para não trabalhar, não é nada disso. É preocupar. Nós temos que trabalhar, temos que pagar a nossa conta. Se você não dá conta disso, além, Senhor, aqui eu não dou conta mais não. Agora é o Senhor que vai ter que agir por mim. E Deus age, sabia disso? Deus faz o que você não pode fazer. Deus faz o milagre, você tem sido fiel, ainda que você tenha falhado, que você tenha errado, mas quando você prioriza Ele, fala, Senhor, eu errei até aqui, mas aqui eu vou tentar fazer certo agora, me ajuda. Senhor, me perdoa pelos meus erros, as minhas falhas. A partir de agora eu vou fazer a coisa diferente, eu vou alimentar a minha fé. Senhor, eu vou cuidar, Senhor, eu vou priorizar o Teu reino, Pai. E eu vou viver o hoje. Chega. Nós temos que nos organizar? Temos, mas nós não podemos nos preocupar. Em Filipenses 4 diz assim, eu vou abrir aqui rapidinho, nós vamos terminar com esse verso, que eu sei que já foi o tempo. Filipenses diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Às vezes a gente quer, não, mas isso, Renata, eu tenho que estar inquieto por conta disso, porque é um problemão. Não estejais inquietos por coisa alguma. Olha o que a minha filha está passando. Olha a situação, como que eu não vou preocupar? Não estejais inquietos por coisa alguma, mas tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E você sabe o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente através de Cristo Jesus. O problema é que nós não apresentamos todas as nossas inquietações e clamamos e oramos, Senhor, eu estou aqui, Pai, olha para mim essa situação. E clama e depois você tem essa atitude, Senhor, obrigada, graças te dou. Porque o Senhor vai cuidar disso. Isso já não é um assunto meu mais. Isso não é uma situação. Começa a colocar tudo diante do Senhor. O inimigo, uma e outra vez, ele vai tentar te bombardear com as circunstâncias contrárias. Olha essa fulana. Olha o que você está passando aqui. Olha o que falaram de você ali. Olha o que a cliente te cancelou. É bombardeio o tempo todo. Senhor, eu entrego na tua presença, esse problema já não é meu mais. Eu te agradeço, eu te louvo, Pai, porque eu sei que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração. É uma palavra, irmãos, de reflexão para nós, para que a gente possa ter uma vida diferente, mais saudável. A preocupação gera doenças no nosso corpo, gera enfermidades. Às vezes a gente fica doente só por causa de um problema, de uma luta que estamos passando, nosso corpo fica todo enfermo. Tem pessoas morrendo, mas estão vivendo preocupadas. Deus não quer os filhos dele assim. Deus quer que tenhamos paz, que vivemos o reino de Deus e que transferimos esse reino para aqueles que não conhecem. Amém?